Olá, passamos a apresentar Direito e Literatura, do Fato à Ficção, projeto promovido pelo Instituto de Hermenêutica Jurídica, com o patrocínio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e do Programa de Pós-Graduação em Letras da Uniriter. Hoje o programa abordará o livro Incidente em Antares, de Érico Veríssimo. E para isso contamos com a presença da professora Ângela da Silveira Espíndola, doutora em Direito e professora do curso de Direito da Unicinos, e da professora Lúcia Lovato Leiria, doutora em Letras e coordenadora do curso de Letras da Uniriter. Feita esta breve apresentação, eu pediria para a professora Lúcia que nos fizesse um breve resumo para situar o telespectador nessa importante obra de Érico Veríssimo. Muito bem. Incidente em Antares, então, foi o último livro escrito por Érico Veríssimo, foi escrito em 1971, e ele se enquadra naquilo que se costuma chamar de literatura fantástica. Esse livro tem como pano de fundo a história política do Brasil, desde a sua formação até o período de 1964, e para ilustrar, então, toda essa questão política, das disputas e das guerras, Érico Veríssimo se utiliza de duas famílias, os Campo Largo e os Vacariano. E, então, todo o desenvolvimento do livro, assim, tem também essas mesmas disputas políticas, porque o Brasil vinha passando, essas famílias também acabam passando. Bom, e aí vem, então, uma sucessão de patriarcados, se chega depois do matriarcado, com a figura da Dona Quitéria, até quando chega em 1963, que a cidade é ameaçada por uma greve, os trabalhadores fazem greve, casualmente nessa mesma época várias pessoas falecem, e essas pessoas então não conseguem ser enterradas porque os funcionários todos os funcionários, inclusive os funcionários do cemitério, estão em greve, e essas pessoas então se revoltam porque não podem ser enterradas, acabam saindo dos caixões, vão para o coreto da cidade, e ali então começa a rebelião dos mortos, vamos dizer assim, não é? E aí tem uma frase de Érico Veríssimo que ilustra, aliás, de uma das personagens do livro, que diz o seguinte, que a vida é um baile de máscaras, e a função então dos mortos nesse momento seria tirar as máscaras dos vivos. Muito bem. Eu peço para a professora Ângela, o Incidente em Antares, na linha de Macondo, por exemplo, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Incidente em Antares, a cidade de Antares, enfim, ela e a história que se desenvolvida, né, por Érico Veríssimo, é um microcosmos. É possível contar a história, ou ele conta a história do momento político da América Latina, do Brasil e do Rio Grande do Sul. É possível ler a sociedade e a política a partir do Incidente em Antares? Perfeito. De fato, o livro é bastante instigante e interessante. Por um dos motivos é exatamente esse, que a gente pode fazer uma releitura de um microcosmos. A discussão, muito embora ela seja bastante datada, né, a professora Lúcia bem colocou, ela é muito marcada pelo período histórico, né, que é o período da Revolução, da ditadura militar, né, o livro termina em 64, e ele é também um livro bastante atual, porque ele acaba desmascarando, né, a grande corrupção desse microcosmos da América Latina, do Brasil e do Rio Grande do Sul. Não só daquela época, mas também acho que é uma temática bastante atual, na medida em que os nossos mortos não foram enterrados, né, e eles estão aí, fedendo na sociedade. E, bom, a gente, antes de conseguir enterrá-los e esquecê-los, a gente precisa ter coragem e ousadia para lembrá-los. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que o livro, e aí para entrar na linha do direito e literatura, o livro acaba servindo de um trampolim para que a gente possa refletir sobre o Estado, sobre a sociedade, sobre o direito contemporâneo, mais sobre problemáticas do próprio homem, né, enquanto sujeito. Então, o livro tem duas partes, né, a professora Lúcia expôs isso, o livro tem duas partes, uma primeira
parte que ele expõe as canalices, né, de uma sociedade, e uma segunda parte que mostra uma espécie de revolução dessa sociedade para com ela mesma, né? Então, na primeira parte, seguindo a mesma linha das demais obras do Érico Veríssimo, tem duas famílias que se digladiam, né? Diferentemente das obras anteriores, nesta não há um bom e um mal, né? As duas são vilões da história. E na segunda parte, os 7 mortos insepultos, como 7 pecados capitais, né? 7 mortos que insistem em clamar por um enterro digno, e até enquanto isso não ocorre, eles ficam na cidade fedendo e julgando, né, os vivos. Os papéis sociais, papéis dos mortos, eu queria perguntar para a professora Lúcia, há vários papéis assim bem definidos nesse contar da história, desse modo de contar o momento político, a história, esses papéis sociais, por exemplo, o matriarcado, qual é o papel, por exemplo, da mulher, como é que isso é posto dentro da obra? Sim, muito bem. Essa questão da mulher, representada então no caso pela dona Quitéria, ela é muito interessante, porque é a primeira mulher que aparece como uma figura que merece, uma figura feminina que mereça destaque. Na família dos Vacarianos, por exemplo, né, começa com o Chico Vacariano, aí depois ele passa o poder para o Antão Vacariano, que por sua vez vai passar para o Xisto Vacariano, e por fim, a figura que se tem dos Vacarianos é o Tibério, mas sempre uma linhagem de patriarcados sendo representada pelas gerações seguintes da família. E já na família Campo Largo, que em várias partes do livro, assim, a família Campo Largo se apresenta como a família progressista, né? São os primeiros, não tenho certeza agora se é o primeiro que compra o carro, mas enfim, são os primeiros que têm o telefone na cidade, são os primeiros que saem da cidade para estudar, tem impressão também, mas enfim, tem várias partes do livro que ali aparece a família Campo Largo como sendo a família precursora das novidades, né? E aí, lá pelas tantas, então, quando chega na terceira geração, no Zósimo Campo Largo, ele casa com a prima, com a dona Quitéria Campo Largo. E aí, para isso, então, eu vou ler um pedacinho do livro que ele é bem interessante. A respeito do Zósimo, né? Ele diz assim: quanto a Zósimo, o único descendente macho do falecido Benjamim por linha reta, era um homem sem nenhuma vocação para a liderança. Tinha terminado o curso ginasial e feito 2 anos de direito. Gostava de ler, era meio indolente, homem de boa paz. Ficou desconcertado quando se viu feito patriarca do clã dos Campo Largos. Respondeu a essa situação com cólicas intestinais que duraram 1 semana. Por sorte ou desgraça sua, e neste particular as opiniões em Antares dividiam-se, sua mulher, Quitéria, uma Campo Largo, tanto por parte de pai como por parte de mãe, era uma criatura enérgica e inteligente, senhora de razoáveis leituras e até de uma certa astúcia política. E aí depois ele continua mais um pouquinho, mas aí um momentinho interessante disso, né, é que ele fala também no livro que nessa época do latifúndio, nessa época de terra, em que as pessoas tinham muita dificuldade em dividir o seu patrimônio, era muito comum a endogamia. Era essa a pergunta. Exatamente. Sobre a endogamia. Os primos casavam com as primas, de modo que as terras permaneciam sempre na mesma família. Então, eu acho curioso também a entrada da Quitéria Campo Largo, né? Ela é uma matriarca, ela é uma mulher que aparece, uma mulher que vai ser enfim, quem vai dar as regras, né? Que vai possuir terra, porque depois ela fica viúva também, ela continua com seu reinado entre aspas, claro, mas ela é uma filha tanto por parte de pai quanto por parte de mãe dos Campo Largo. Então, não se sabe muito bem se ela é exatamente uma figura feminina ali, porque ela é fruto daquele pai Campo Largo e daquela mãe Campo Largo também. Então, não dá para se definir exatamente, né? A particularidade ou a peculiaridade da literatura
principalmente em Incidente de Antares, essa questão do desenvolvimento da história, do papel da família, das famílias, do problema do latifúndio e do Estado, da questão política, né? Então, a questão a greve, o julgamento que acontece, quer dizer, as instituições do Estado acabam sendo representadas, né, e dentro como se poderia até, não sei se tem alguma relação do lema positivista, que cada vez mais os vivos serão julgados pelos mortos, e isso acontece no livro, né, como é que o direito observa o incidente em Antares, nesse sentido. De fato, o incidente, né, em Antares, ou seja, a greve dos coveiros, que acaba provocando o insepultamento daqueles mortos, e aí os mortos vêm e julgam os vivos. Bom, existe uma série de análises que a gente poderia fazer. Evidente. Né? Obviamente, eu estou selecionando aqui um aspecto bastante interessante. É curioso de observar que a obra ela retrata as instituições, o Estado está ali retratado, né? A elite está ali retratada, o judiciário está ali retratado. Ela retrata também as diversas posições que nós assumimos. Numa determinada altura do livro, ele acabou me lembrando o Visconde Partido ao Meio, do Ítalo Calvino, né? Que nós necessariamente guardamos dentro de nós, e a sociedade guarda dentro dela, o bem e o mal, né? E esses mortos, nessa linha, vêm julgar os vivos. E aí, numa determinada altura da obra, o Cícero, que é o advogado morto, né, vem e diz que nós precisamos ser mais vivos que os vivos. Mais vivos que os vivos, isso, né? Esta é a frase. E vem julgar os mortos, os vivos. E nesse julgamento dos vivos, eles se põem, como eles são livres, libertos daquela moral da sociedade, eles começam realmente a se autoacusar, né? O próprio Cícero e o Maurício Ramírez, quando faz análise da obra, porque essa obra já foi analisada pelo Maurício Ramírez no livro do Direito e Literatura. No livro mostra o livro do Direito e Literatura, né, que esse livro é analisado por dos nossos colegas participantes. Exato. O Maurício Ramírez já esteve também aqui no programa, já fez uma análise de uma outra obra, e ele bem destaca que o Cícero representaria ali, só porque na época do texto era bastante flagrante, né? Uma espécie de Roberto Jefferson, né? Que justamente para denunciar a sociedade, ele se autodenuncia, porque ele não tem nada a perder com isso, né? Então é só um aspecto que a gente poderia pensar aqui. E nesse julgamento... Eu queria lhe perguntar sobre esse julgamento e a questão dos juízes de então, os juízes de hoje, como que eles se comportam, enfim, nesse sentido. É uma ponte que a gente pode fazer aqui bem interessante na obra, né? O papel dos juízes. Tem um juiz na obra, que é o juiz Quintiliano, que ele é um juiz que fica muito confortável diante das normas, das regras, enquanto for só isso. Porque na medida em que essas regras sofrem exceções, em que elas se deparam com a realidade, ou melhor, com os casos, ele já se vê um pouco em pânico, um pouco amedrontado, que, mal comparando, acho que era essa a pergunta que o senhor tinha me feito, essa questão do positivismo hoje, né, de uma sociedade mais dogmatizada, que espera respostas certas, prontas e acabadas. Diante disso, a gente fica confortável. Mas quando os casos, as peculiaridades, as exceções nos apresentam... Quando se bate contra a faticidade. Contra a faticidade, exato. Aí isso nos gera um certo desconforto. Nós, enquanto sociedade, sobretudo naquele que ocupa a posição de assumir o risco de decidir, né? E o juiz Quintiliano me parece uma figura bastante interessante na obra, porque ele é exatamente esse juiz que se vê na condição de juiz enquanto diante de questões prontas, né? Mas diante de questões que exijam a função dele de juiz, esse desequilibra, né? E esse juiz, a questão da máscara está presente no livro, os mortos que desmascaram os vivos, a questão os juízes usam máscaras, o advogado usa máscaras, né? Isso fica presente, essa é a transcendência também da obra, e o papel dos mortos, as representações
que os mortos acabam trazendo dentro desse texto, né, dessa história de incidente? Qual é, digamos assim, poderíamos falar das representações sociais, o papel das representações que os mortos fazem ao julgar os vivos e desmascará-los? Isso é interessante, né? Primeiro, o homem usa máscara, claro, né? Claro. Nós usamos máscaras enquanto vivos, né? E então o papel dos mortos seria esse, voltar para retirar as máscaras desses vivos, para deixar que então o podre venha ao ar, vamos dizer assim, né? Também essa podridão representada então pelo cheiro dos mortos, né? Que só eles conseguiram voltar ali para fazer com que essa questão toda viesse à tona. Bom, e aí o que me chama muita atenção são as questões das heranças, né, nesse aspecto, que de novo eu volto para a Dona Quitéria, que talvez seja a personagem pela qual eu tenho mais simpatia em todo o livro, que é então a Dona Quitéria, que estaria lá enterrada com suas joias, em princípio, né, e de repente vem um ladrão e tenta abrir o caixão da Dona Quitéria para retirar as joias. E isso é a figura desse ladrão também, ela é muito interessante porque ela existe também na sociedade. Se sabe que em comunidades menores, no interior, existem até aquelas lendas da cidade que dizem: o senhor fulano, o senhor Beltrano enriqueceu desenterrando o ouro dos túmulos, né? Ele trabalhava no cemitério e depois ia lá e retirava esse ouro. Bom, e aí, voltando à Dona Quitéria, para surpresa dela, ela está sem as joias, né? E aí então ela volta e quer saber quem ficou com essas joias. E aí também essas joias eram motivo de briga, de disputa na família. Ela, para resolver a questão, pegou todas as joias então e jogou no Rio Uruguai, que seria então o seu melhor herdeiro, né? E talvez aí também se vê nessa questão também o mito do Eldorado, né? Que aí, sim, que se mergulhava lá para retirar o ouro que havia no fundo do rio, né? E então a Dona Quitéria devolve esse ouro para os rios, né? Para a terra. Por falar assim. em Rio Uruguai, a história se passa num povoado, né? A história começa em 1830, se passa num povoado, né? Ligado a São Borja, beira do Rio Uruguai, e com isso eu aproveito para chamar a atenção, dizendo que quem está ligando o aparelho televisivo agora, nós estamos discutindo hoje o incidente em Antares, de Érico Veríssimo, essa obra magnífica sobre a política da América Latina, a política brasileira, o papel da corrupção, hipocrisia social, Estado e as mazelas do direito. O direito o direito sempre, no direito e literatura, o direito sempre leva uma certa desvantagem, porque nas ditaduras, e aparece nesse texto aquela transição, a história termina antes de 64, com o golpe, o direito sempre aparece como o mal, porque o direito ele sempre tem um jurista de plantão para sustentar os regimes, e o literato, digamos, poderia ser aquele que vai fazer uma crítica a esse regime novo, poderíamos dizer assim. E o direito em Incidente de Antares, que papel assume nessa história? Bom, essa pergunta vinha me fazendo ao longo da leitura do livro, né? Porque ele ainda que não é uma obra jurídica, obviamente é uma obra literária. A gente se pergunta, bom, e o papel do direito onde fica aí, né? E me parece que fica bastante reduzido, ou melhor, nós esperamos demais do direito, e quando nos deparamos com situações como estas, a gente vê que, bom, o papel do direito e não o papel de um judiciário, sim, o papel do direito é bastante forte na medida em que ele deve estar incrustado nas nossas condutas, né, nesse sentido. E me parece que a cena do julgamento, e eu insisto na cena do julgamento porque ela me parece o ápice da obra para aquilo que nos interessa aqui, né, da discussão. Então,
ali, naquele julgamento, o papel do direito, ele extrapola o papel das próprias instituições, né? Porque todos estão sendo ali julgados. Então, ele acaba assumindo uma postura de um paradigma ético a ser referido, né? A ser seguido, a ser observado. E a sociedade, enquanto sociedade, precisa desenterrar os mortos ou não enterrá-los até que eles efetivamente tenham, né, a ousadia de trazer toda essa podridão da sociedade e desmascarar, porque aí rompe-se, cai, quebra-se com o baile das máscaras, que Cícero referia. Chega de metáforas, agora só os fatos. Pois se o incidente em Antares é uma alegoria da forma do exercício do poder político, ele também é uma alegoria da forma do exercício da justiça. Sim. E a crítica contemporânea do direito é de uma crítica sobre a racionalidade das decisões. Decide-se como quer dentro de uma espécie de solipsismo, dentro dessa contemporaneidade. Isto é também uma crítica que pode ser retirada da obra, pois não? Sim, sem dúvida. A aparência também é um outro perfil que a gente pode tirar da obra, né? A aparência marca todo o texto. O baile de máscaras, logo na entrada, o Veríssimo faz uma nota dizendo que os personagens fictícios são representados por nomes fictícios e os personagens verdadeiros são representados pelos seus nomes verdadeiros. A obra é um misto de realidade e ficção, né? E talvez a vida seja um misto de realidade e ficção. Nessa questão. Ficções da realidade e realidade das ficções. Qual é a principal transcendência, digamos, de Incidente de Antares no plano de uma leitura da linguagem do texto? Como poderia se fazer isso? Bom, a principal transcendência do texto é justamente essa questão do reaparecimento dos mortos, né? Que ele vem quebrar com todos o paradigma, vem quebrar com uma linearidade da vida, né? O que eles acabam representando, que você trabalha bem essa questão da representação dos papéis. Sim. E o que esses mortos acabam representando no texto e no que metaforicamente eles podem significar no desenvolvimento do tema em Incidente em Antares. Olha, eles representam justamente essa revolta às normas, né, que a sociedade coloca, que as normas que a sociedade apresenta. Então, eu vejo, pelo menos a leitura que eu faço, né, eu vejo nos mortos justamente uma revolta em relação a essa linearidade, ao paradigma que é estabelecido para a sociedade, né? Muito bem. É porque essa questão você tem trazido durante a nossa discussão sobre como que os mortos acabam desnudando os vivos, né? E isso me parece, essa alegoria que é usada é fundamental no texto. Ah, sim, tá. Acho que eu estou entendendo o que você quer dizer agora. Isso. É que os mortos estão sempre presentes, né? Eles podem ouvir as conversas dos vivos, eles surpreendem os vivos em momentos em que os vivos não gostariam de ser vistos, né? E os mortos estão ali. É essa onipresença, vamos dizer assim. Eles representam também isso. Era nessa linha que você queria, sim. Exatamente. Então, então, com isso também... Isso também pode ser representado pela frase da retirada das máscaras, então, né? Porque no momento que o morto está ali onipresente, não existe máscara para ele. Ele consegue enxergar tudo, né? O que está à frente da máscara e o que está atrás da máscara também. Muito bem. Nosso programa está quase chegando ao final, o tempo voa. Temos uns 30 segundos, 45 segundos para um fechamento da Ângela e um fechamento da Lúcia. Para encerrar, então, eu acho que a mensagem que me fica do texto, né, e que eu acho que ela é bem contemporânea, em que pese o texto ser um texto bastante datado, eu acho que ele é bastante atual, né? Porque ele nos deixa a seguinte mensagem, a mensagem de que nós precisamos enfrentar os vestígios do passado
para só então conseguirmos superar as mentiras que nos são dadas ou que nós nos damos sobre o futuro. Porque sem isso, né, sem esse julgamento, né, nós não conseguimos ter ou criar escolhas possíveis, né, para desenhar um futuro possível para a política, um futuro possível para o direito, um futuro possível para as nossas instituições. Então, é preciso enfrentar o nosso passado. Né? Professor. Bom. E a mensagem principal que fica para mim dessa obra é a seguinte, que em uma esquina nós podemos ler a vida, ou seja, através da cidade de Antares, através de todo o seu desenvolvimento, a gente consegue então dialogar com todo o desenvolvimento de uma grande cidade, de um grande país, de uma nação. E isso também aparece lá na representação dos mortos, né? Que ali, como a professora falou, antes estavam representados todos os setores da sociedade. Então, realmente, estava lá a senhora Quitéria Campo Largo, a matriarca da cidade, o anarquista Barcelona, né? Então, a pessoa política ali que vai contra o que está estabelecido, o poderoso advogado Cícero Branco, o poder, então, ali, o João da Paz, o jovem pacifista que foi torturado. Sim, torturado, né? Exato, então, exato. Um sujeito que vai contra, assim, ele só pode acabar na tortura, né? O bêbado, pudim de cachaça, que também é uma figura mítica das cidades. E mais ainda, só um momentinho para terminar, o pianista suicida, Menandro Oliveira. Bom, imaginem um pianista numa cidade tão pequena, tão monótona como Antares, né? Possivelmente chegaria o suicídio mesmo. E não podemos deixar de falar na prostituta Herotildes, né? Porque qual é a cidade que não tem lá também a sua... esse seu espaço, né? Então... Pois, muito bem, eu quero agradecer a presença da professora Lúcia, a professora Ângela, agradeço a presença delas aqui no nosso programa e eu convido os telespectadores para que nos acompanhem nessa segunda temporada, nosso Direito e Literatura. Na próxima semana nós estaremos discutindo o livro Oliver Twist, de Charles Dickens. Mais informações, bem como a programação completa desse projeto, promovido pelo Instituto de Hermenêutica Jurídica, que tem o patrocínio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e do Programa de Pós-Graduação em Letras da Uniriter, você encontra no site www.ihj.org.br e também pode entrar em contato conosco pelo mail ihj@ihj.org.br. Até lá.